Era uma manhã comum na base aérea de Natal, quando o alarme de violação de espaço aéreo soou. Um objeto não identificado havia cruzado a zona militar, sem responder a nenhuma frequência padrão. O radar apontava para uma aeronave de porte médio, mas com assinatura térmica irregular. De imediato, 2 caças A-29 Super Tucano foram lançados para interceptar o alvo. O protocolo era claro. Se não respondesse aos comandos de rádio, seria considerado hostil. Mas o que os pilotos encontraram ao se aproximarem? Não fazia sentido algum. Dentro da cabine da aeronave havia apenas uma mulher menos calma, olhando diretamente para eles. Algo inexplicável aconteceu. Os sistemas de armamento dos caças começaram a se desligar. Histórias assim você só encontra aqui. Se esse início já te prendeu, imagine o que vem depois. Inscreva-se no canal e ative o sino, para não perder nenhuma das nossas histórias militares reais e emocionantes. Os pilotos tentaram reiniciar os sistemas, mas todos os comandos de disparo estavam inoperantes. A mulher dentro da cabine apenas ergueu a mão, em um gesto lento e firme. Era como se dissesse: eu sei o que vocês estão tentando fazer, e não vai funcionar. Um deles, Tenente Braga, sentiu uma estranha paz ao encarar seu rosto. Mesmo à distância, a comunicação interna foi tomada por interferência, com vozes distorcidas e códigos antigos. Em terra, a central de controle perdia contato com os caças de forma intermitente. O que está acontecendo lá em cima? Perguntava o comandante com tom tenso, mas nenhum dos pilotos sabia explicar menos, apenas sentiram que não deveriam atirar. Braga, com a respiração acelerada, tentou ativar o modo manual de míssil, mas o painel piscou em vermelho com uma mensagem inesperada. Ordem cancelada. Código VER MELH ou 07. Esse código era classificado menos, algo que ele só ouvira em treinamentos secretos. A mulher na aeronave virou ligeiramente a cabeça, revelando um símbolo antigo no lado da gola. Era o brasão da extinta divisão Ouro, invisível, desativada oficialmente há 20 anos. Essa unidade era conhecida por agir onde a diplomacia falhava menos em silêncio e sem registros. A mulher agora pilotava diretamente, em direção à base de Anápolis, ignorando ordens para desviar. E quanto mais ela se aproximava, mais estranha ficava a sensação entre os que a observavam. Na torre de comando, o general Andrade reconheceu o C-código no painel de Braga. Ele levantou da cadeira como se tivesse visto um fantasma do passado retornar pelos céus. Esse código foi enterrado com gente que a história nunca reconheceu, murmurou. Rapidamente, ele ordenou silêncio absoluto nas comunicações e cancelou os protocolos de engajamento. Todos ao redor ficaram confusos, mas sabiam que o general não era homem de se abalar à toa. Enquanto isso, a mulher na aeronave manteve seu curso, imperturbável. Ela não carregava armas visíveis, mas parecia ter o poder de desarmar exércitos com o olhar. E por onde passava, radares caíam, transmissões falhavam, e ninguém ousava atirar. O nome dela era Raquel Ferraz Menos, uma agente esquecida pelo tempo, desaparecida desde 2003. Na época, ela fora dada como morta após uma missão no Oriente, sem corpo encontrado. Mas havia rumores de que ela havia sido integrada a uma rede de operações negras não oficiais. Esses boatos nunca foram confirmados. Até hoje. Raquel retornava agora com uma nave experimental, invisível à maioria dos sistemas atuais. Mas sua missão não era combate, era entrega. Ela carregava algo que poderia mudar a história do país, e cada passo dela era calculado para não causar pânico, mas também não permitir resistência. Ao pousar em uma pista auxiliar da base, nenhum soldado se aproximou. Era como se todos estivessem hipnotizados pela presença daquela mulher. Raquel desceu lentamente, usando um traje escuro com placas criptografadas. No peito, um pequeno dispositivo pulsava em luz vermelha, menos como um marcador biológico. Ela entregou uma caixa metálica lacrada ao major atônito, que nem conseguiu perguntar o que era. Antes de qualquer reação, ela disse: "A verdade está aqui dentro. Evocus Team." Até o amanhecer. Sem dizer mais nada, ela retornou à aeronave, que desapareceu segundos depois no céu. Ninguém conseguiu segui-la, nem visual, nem por radar. Dentro da caixa estavam documentos, vídeos e protocolos assinados por generais, ainda no poder. As provas envolviam ações secretas ilegais, desvio de armamento e acordos com governos estrangeiros. O alto comando entrou em choque ao confirmar a autenticidade dos dados. A única dúvida era: por que Raquel havia voltado agora, depois de tanto tempo? Mas a resposta não viria em forma de palavras, e sim em ações. Horas depois, 3 generais pediram exoneração imediata. Outros 2 desapareceram misteriosamente, sem deixar rastros. E uma ordem formal foi enviada aos pilotos.
Nunca toque em uma aeronave não marcada sem antes checar o nome Raquel Ferraz. Se você está gostando dessa história e quer mais narrativas de coragem, honra e segredos militares, inscreva-se agora. No canal, aqui, histórias emocionantes ganham voz menos e heróis esquecidos ganham lugar. Ative o sino para não perder os próximos capítulos. Agora vamos continuar. A imprensa soube apenas de movimentações internas e reformas estratégicas, mas os que estavam no comando sabiam. Alguém os havia exposto com precisão cirúrgica. Alguns tentaram encontrar Raquel, mas todas as buscas resultaram em becos sem saída. Era como se ela surgisse e sumisse como uma lenda moderna. Pilotos passaram a relatar falhas inexplicáveis ao tentar se aproximar de aeronaves não identificadas. E em cada caso, uma mulher sozinha, sem armamento, era avistada. Porseguir, sempre com o mesmo olhar calmo e a mesma energia que fazia os sistemas desligarem. Raquel não precisava mais lutar. Sua presença já era um comando silencioso. O general Andrade, agora aposentado, mantinha uma fotografia dela em seu escritório. Ela não foi uma sombra. Foi um espelho para o que queríamos esconder. Dizia. A geração mais nova aprendeu a respeitar os céus com mais do que radar e protocolo. Aprenderam que há nomes que não saem nos livros menos, mas moldam o curso da história. E a frase mais ouvida nos corredores, entre risos e receios, era sempre a mesma. Se a Raquel aparecer, desligue tudo. Ela já venceu antes do primeiro alerta. A mulher que invadiu o espaço aéreo não queria guerra. Ela só queria que ninguém ousasse apagar a verdade outra vez. No subsolo de uma base desativada, um grupo seleto de oficiais se reuniu para analisar os documentos deixados por Raquel. Eram provas incontestáveis que mostravam a participação de membros do alto comando em operações ilegais desde os anos 90, gravações, transferências secretas, contratos com intermediários estrangeiros e até execuções silenciosas. Mas o que chocou ainda mais foi a presença de um nome: o próprio ministro da Defesa. A revelação provocou uma divisão interna entre os que queriam proteger a imagem da instituição e os que exigiam justiça. No meio disso, a pergunta ecoava entre os corredores da base: quem autorizou Raquel a voltar? Alguns diziam que ela nunca saiu do serviço. Outros, que ela agia por conta própria. Mas ninguém tinha coragem de procurá-la menos. Sabiam que, se ela aparecesse de novo, seria para encerrar o que começou. O major que recebeu a caixa metálica começou a ser seguido por veículos não identificados. Celulares de oficiais começaram a sofrer escutas e travamentos incomuns. Era claro, alguém do próprio sistema estava tentando eliminar quem tivesse tocado no material. Por precaução, o major foi escondido em uma base isolada no interior de Goiás. Lá, encontrou algo inesperado: uma carta escrita à mão, sem assinatura, mas com uma marca de calor. Era o mesmo símbolo da divisão Ouro Invisível, queimado na borda do papel. A carta dizia: eles vão apagar a verdade de novo, mas agora, você sabe demais. E no fim, uma frase em destaque: não tema o céu, tema quem o comanda. Enquanto isso, em Brasília, o ministro da Defesa foi confrontado discretamente por generais aliados. Ele negou tudo, dizendo que o material era forjado e que Raquel era uma fantasia construída por desertores. Mas um deles, mais velho, mostrou uma foto em preto e branco. Era Raquel, jovem, em uma missão no Oriente. Esta veio o leitor, próprio ministro, em uniforme da mesma operação que ele dizia nunca ter existido. O silêncio na sala foi mais alto do que qualquer acusação. Então ela está viva, sussurrou um deles, e voltou por algo que não conseguimos enterrar. O ministro apenas se levantou e respondeu: se ela reaparecer, tratem-na como inimiga do Estado. A ordem foi recebida, mas não obedecida. Nas redes militares internas, começaram a surgir relatos de falhas simultâneas em sistemas de defesa aérea. Bases em 3 estados relataram problemas idênticos: travamento dos radares e perda de controle das armas automáticas. A Oeste analisaram e não encontraram vírus, falhas físicas ou invasões externas. A única coincidência entre os 3 casos: todos estavam tentando rastrear sinais de uma aeronave não identificada. Alguns passaram a chamar isso de efeito Raquel, onde a tentativa de coquela gerava pane nos próprios sistemas. Ninguém sabia se era tecnologia ou algo que ela havia implantado anos antes, mas o medo voltava a crescer. E com ele, uma nova ordem silenciosa: não toque nela. Enquanto isso, a mulher cruzava o céu mais uma vez, menos sempre sozinha, sempre sem armas. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu como prendeu os céus. Então, se inscreva agora no canal. Aqui, damos voz aos silêncios que mudaram o mundo.
Ilusa as verdades que tentaram enterrar. Ative o sino para não perder a parte final dessa missão histórica. Uma noite, na fronteira com a Bolívia, um radar civil captou uma aeronave cruzando a linha internacional sem aviso. 2 aviões de ataque foram enviados para a intercepção, armados e autorizados a agir com força total. Mas ao se aproximarem, reconheceram imediatamente a figura no cockpit da aeronave solitária. Raquel, lá, imóvel, serena, com os olhos fechados como se meditasse enquanto voava. Os sistemas travaram e os caças se afastaram sem emitir uma palavra. Um dos pilotos, ao pousar, escreveu um relatório de 4 linhas. Vimos, reconhecemos, não reagimos, porque não era missão. Era respeito. Esse documento nunca foi protocolado, mas foi lido por todos os oficiais de confiança. General da Reserva tentou contato com Raquel por meio de rádio de onda curta, usando frequências antigas. Em vez de resposta, recebeu uma gravação enigmática com apenas 2 frases. Você nos treinou para vencer. Agora estamos limpando o campo. E os que sobreviverem, lembrarão que você ensinou ética antes da mira. Essas palavras ecoaram forte entre os veteranos que a conheceram décadas atrás. Alguns começaram a se reunir informalmente, formando um círculo de apoio à Operação Reconciliação. Não queriam poder. Queriam que os nomes limpos voltassem à história. E todos sabiam que, mesmo ausente, Raquel estava guiando cada passo como comandante invisível. Na ONU, uma delegação estrangeira, exigiu explicações sobre as interferências no tráfego aéreo sul-americano. Imagens mostravam o jato experimental cruzando zonas de conflito, sem sofrer interceptações. Como essa nave consegue passar por 5 países, sem ser rastreada? Perguntou um embaixador. A resposta do representante brasileiro foi seca. Talvez porque ela não esteja violando o espaço. Está limpando ele. As Next Rim, mas dias depois, o mesmo jato passou por cima do Conselho de Segurança, sem ser detectado. E então, ninguém mais questionou. O nome de Raquel Ferraz passou a ser apenas murmurado, menos como uma força neutra que ninguém queria provocar. O céu estava em paz, mas porque uma única mulher fazia os armamentos se calarem. Internamente, os arquivos entregues por Raquel causavam mudanças silenciosas. Jovens oficiais passaram a estudar os documentos, como exemplos de o que não se deve permitir. Cursos secretos foram reativados, usando seu nome como referência em ética e lealdade, acima da ordem cega. A Força Aérea começou a investir em missões de verdade, não apenas aparências, mas nunca publicaram nada disso. Tudo era feito sob o silêncio que ela inspirava. E nos corredores, alunos deixavam desenhos em papel, silhuetas de uma mulher no cockpit, com a frase: se você vir ela, não dispare. Aprenda. E assim, o medo deu lugar à admiração. Sem propaganda, sem farda, sem medalha. Raquel não apareceu mais por meses, mas seu nome voltou à central em uma madrugada. Um sistema de radar captou por segundos uma assinatura. Conhecida menos, mas ela sumiu antes da confirmação. Os oficiais mais novos perguntaram: devemos alertar a interceptação? O comandante apenas olhou para o céu e disse: não, se for ela, os céus já sabem como agir. Na torre, acenderam as luzes como se fosse recepção de um convidado antigo. Ninguém falou mais nada menos porque sabiam que a presença dela era aviso, não ameaça. E assim, os céus voltaram a respirar em silêncio. Mas nunca mais ignoraram o peso de uma única mulher que voava sem armas e desarmava tudo com sua história. 5 anos se passaram desde a última aparição registrada de Raquel Ferraz. Durante esse tempo, tudo mudou. Doutrinas, treinamentos, prioridades. Os pilotos já não eram formados apenas para atirar menos, mas para decidir por que não fazê-lo. A história dela, mesmo nunca oficializada, era contada nas instruções internas como uma lenda de respeito. Quem não entende o voo dela, não entende comando algum, dizia o novo comandante da base aérea. Mas o destino tinha guardado um último sobrevoo, para todos lembrarem, porque ela era temida e reverenciada. Naquela manhã, uma antiga ressurgiu nos radares da América do Sul, e com ela, corações se aceleraram, e armas foram, novamente, desativadas. O jato preto cortava o céu com velocidade constante, mas sem desvio. Seguia reto, silencioso, como se estivesse em missão final. No centro de comando, ninguém se atreveu a levantar interceptação. Apenas seguiram o protocolo Raquel observar, André registrar, nunca interromper. Mas desta vez, havia algo diferente. Na nave um brilho azulado saía da fuselagem, como se estivesse em transição de tecnologia. Ao se aproximar de Brasília, a aeronave fez algo que nunca havia feito antes. Ela parou, literalmente, em pleno ar, suspensa como um lembrete, que desafiava tudo. A cidade inteira parou para olhar o céu. Jornais começaram a noticiar o objeto voador imóvel sobre a capital federal.
Mas para os que conheciam a história, sabiam. Aquilo não era um UVN, era o adeus de alguém que marcou a história, de forma invisível e indiscutível. Raquel apareceu na cabine, em pé, com as mãos cruzadas e olhar direto para o solo. Vestia um traje branco, sem símbolos menos apenas a bandeira nacional no braço. Ela parecia em paz, como se tivesse cumprido tudo que havia se proposto. E então, lentamente, ergueu a mão direita em saudação e desapareceu da vista. O sumiço foi total, sem sinal térmico radar ou visual. Nenhum vestígio da aeronave foi encontrado. Mas em várias bases do país, uma mensagem apareceu nos monitores ao mesmo tempo. Se um dia se esquecerem de mim, olhem para o céu e escolham o silêncio. A frase foi gravada, analisada e, em seguida, deletada automaticamente por um código irreversível. Todos sabiam. Aquilo não era uma ameaça. Era um lembrete de que a guerra só precisa de coragem para ser evitada, e de que os verdadeiros comandantes não deixam rastros, deixam ensinamentos. Nos anos seguintes, academias militares criaram um módulo de ética chamado Protocolo Ferraz. Ali, os cadetes aprendiam a julgar, refletir e respeitar o silêncio mais do que qualquer ordem. Muitos não entendiam, até ouvirem os áudios e testemunhos de quem cruzou o céu com ela. Alguns diziam que Raquel era uma inteligência criada, outros, um mito forjado por veteranos. Mas quem viu, quem desligou o armamento, ao encará-la, nunca esqueceu o que sentiu. Ela era carne, alma e história. E seu desaparecimento foi apenas mais uma manobra de alguém que nunca quis palco. Só justiça. O céu a acolheu, mas a terra não deixou de senti-la. Certo dia, um velho comandante recebeu um pacote sem remetente. Dentro, havia um pendrive e um bilhete. Você sempre acreditou. No arquivo, um vídeo de Raquel, mais velha, olhando para a câmera com firmeza. Se isso chegou até você, é porque eu consegui. Ela revelou ter participado da fundação de uma rede de vigilância ética, acima de partidos e forças. Gente como ela, que jamais aceitaria corrupção fardada. O vídeo terminava com uma frase marcante: quem serve à pátria nunca abandona a consciência. E com isso seu legado foi finalmente reconhecido em círculos restritos. O presidente da República soube do vídeo, mas decidiu manter sigilo. Disse em reunião fechada: se tornarmos isso público, ela deixará de ser o que é. Raquel era mais útil como símbolo do que como manchete. E foi assim que ela se eternizou, entre arquivos invisíveis e homenagens silenciosas. Por trás de medalhas entregues, havia sempre uma menção secreta a ela. E por trás de cada soldado que hesitava antes de atirar, havia um eco de sua história. Ela não virou nome de rua, mas virou bússola moral. E isso era mais do que qualquer estátua. Um dia, uma jovem piloto foi questionada sobre quem mais a inspirava na carreira. Ela respondeu sem hesitar: uma mulher que ninguém nunca provou que existiu. A resposta gerou risadas, mas também respeito. Ela e no capacete um adesivo com uma frase gravada em dourado: nunca atire antes de entender por que alguém voa sozinho. E assim, Raquel seguia viva nas novas gerações, menos como vento que ninguém vê, mas todos sentem. Ela havia vencido a guerra sem declarar uma, e ensinou ao país que armas são inúteis, diante de uma causa justa e um coração limpo. Os céus do Brasil nunca mais foram os mesmos. Satélites passaram a registrar sombras que cruzavam o ar em silêncio absoluto. Nenhuma tecnologia conseguia capturá-los, mas em cada comando se entendia a mensagem: se ela voltar, ouçam, não reajam. E quando os céus ficavam mais silenciosos que o normal, os veteranos apenas sorriam. Eles sabiam que ela estava por perto, não como ameaça menos, mas como guardiã. Porque às vezes, o país precisa de fantasmas que voam para manter os vivos em linha. E em uma noite estrelada, sobre uma base esquecida do interior, um jovem soldado olhou para o céu. Viu um ponto preto cruzar lentamente as estrelas, sem som, sem luz, sem pressa. Ele tirou o capacete, firmou-se em posição de sentido e sussurrou: obrigada, comandante Raquel. Ninguém mais viu o ponto depois disso. Mas todo aquele que esteve naquela base teve um sonho idêntico naquela noite. No sonho, uma mulher, Sória, e dizia: enquanto vocês honrarem o silêncio, eu continuo voando. E foi assim que Raquel Ferraz nunca pousou, e nunca foi esquecida.